Para a Cátedra de Sérgio Verde de Mello, para a Universidade Federal de Juiz de Fora, é muito legal ter você aqui, tá? Obrigado mais uma vez, Gilberto Rodrigues, que é professor da Universidade Federal do ABC, meu amigo de velha guarda, não vou contar quanto tempo, mas trabalhamos juntos lá em São Paulo e estamos aqui de novo, e sobretudo aqui nesse espaço, no lounge da Diretoria de Relações Internacionais, que é o espaço que acolheu a cátedra. Hoje a cátedra é vinculada à Diretoria de Relações Internacionais, então faz muito sentido a gente começar esse novo formato de conversa aqui no lounge desse espaço, que é um dos mais bonitos do campus, é o lugar de recepcionar as pessoas, né? Gilberto, ao mesmo tempo, como eu disse para vocês, que é um especialista em migrações forçadas, também recentemente está lançando esse livro, que é o livro Para a Diplomacia, tá? Que depois vai estar aqui disponível, tem esses 10 volumes, quem quiser adquirir, tá? Depois a gente conversa, basta fazer um pix aqui para o professor Gilberto, tá? R$ 35, tá? E vai estar disponível aqui comigo para poder depois, quem quiser adquirir, saber um pouquinho qual é essa especificidade que faz para a diplomacia hoje, uma das vertentes que tem maior crescimento hoje no universo, tá, da diplomacia que a gente tem visto. Então, Gilberto, mais uma vez, muito obrigado, você tem todo o tempo que você achou necessário, e para a gente está muito feliz com a sua presença, tá bom? Muito boa tarde a todas e todos, um prazer estar aqui com vocês, agradeço as palavras generosas e amigas do Rodrigo, até propaganda do livro, somente amigos, né, fazem isso pela gente. Queria também parabenizar vocês, o campus belíssimo da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu já tinha estado aqui em Juiz de Fora muitos anos atrás, por conta também de amizades, e passei décadas sem voltar. E quando eu estive aqui, eu não tive a oportunidade de conhecer, e já em pouco tempo o Rodrigo e o Leonardo me deram assim, um giro aqui para o Juiz de Fora, eu pude conhecer lugares e sítios, edifícios icônicos que vocês têm da cultura mineira, cultura aqui da cidade, muito, muito interessantes. Então, para mim é uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje. Como o Rodrigo já adiantou, eu me interesso pelo tema do refúgio, o tema da proteção internacional das pessoas refugiadas. E estou na Universidade Federal do ABC desde 2013. Antes disso, trabalhei 15 anos na Universidade Católica de Santos, foi quando conheci o Rodrigo, trabalhamos juntos lá um período. E na Universidade Federal do ABC, eu tenho o prazer de coordenar a cátedra. Nós temos uma coordenação rotativa, temos um grupo de docentes permanentes, docentes colaboradores, temos também alunos e alunas de pós-graduação, de graduação, que são voluntários que atuam com a gente. E nós temos a cátedra hoje, eu fico feliz de poder dizer para vocês, muito bem assentada na universidade. Foi um trabalho de construção de mais de 10 anos que nós fizemos para chamar a atenção das pessoas que estavam na universidade para a importância de proteger pessoas que, em geral, estão em um certo grau de vulnerabilidade maior do que as pessoas que vivem no país. Então, a gente tem todas as cátedras, elas têm um convênio com o Alto Comissariado da ONU para Refugiados. No nosso caso, a gente, além de ter esse convênio, nós conseguimos aprovar no nosso conselho universitário uma resolução para criar cátedra dentro da universidade como um órgão da reitoria. Então, a gente tem uma vinculação direta com a reitoria. E temos uma sala, que eu estava comentando antes aqui com o Rodrigo, que nós sabemos que nas universidades, como qualquer instituição, os espaços, os territórios são sempre em disputa. Então, nós temos uma sala que a gente já é conhecida como sala da cátedra, mas outros órgãos da universidade começaram a compartilhar o espaço e tudo, mas finalmente a reitoria bateu o martelo e disse: essa aqui é a sala da cátedra. Então, nós agora temos nosso espaço onde nós também recebemos pessoas, fazemos eventos, reuniões, etc. Isso para dar um pouco da dimensão para vocês em relação à nossa cátedra na UFBC. Eu tive a experiência também de coordenar a pós-graduação em Relações Internacionais, eu fui a criar durante 5 anos, de 2018 até 2023, e continuo atuando na pós. Também temos uma pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais, de matriz interdisciplinar, então nessas duas pós a gente
tem a docência ligada à cátedra, que são as disciplinas de direitos humanos, de direitos dos refugiados, de migração internacional, migrações internacionais, onde a gente exerce a docência. Temos um eixo de pesquisa, onde cada vez mais nós temos estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação, muito interessadas em fazer trabalhos, monografias, dissertações e teses sobre refúgio, sobre imigração forçada. O tema migratório ele tem aumentado muito de interesse nas demandas que a gente tem de pesquisa. Tanto assim que a gente não está dando conta de orientar. As pessoas estão batendo na nossa porta, mandando e-mail, a gente lamentavelmente está tendo que dizer não para muitas pessoas, porque não estamos dando conta do número de pessoas interessadas. E temos um eixo de extensão, para completar os 3 eixos que a gente tem na nossa atividade universitária, muito ativo, principalmente no curso de português como língua de acolhimento. O nosso curso de português está muito bem estruturado e a gente não tem curso de letras na UFMBC. A UFMBC ela é uma universidade relativamente nova e nós não temos nem direito, nem medicina, nem letras. Então a gente atua com voluntariado. São as pessoas que têm alguma formação, que são estudantes, que já fizeram letras, ou que são professoras. Temos um grupo grande de voluntariado. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos cerca de 200 pessoas que se inscreveram para o curso de português com língua de acolhimento na última edital que nós abrimos. Temos livros publicados também com material de apoio pela própria editora da universidade. E temos uma participação nos debates nacionais. Vamos ter agora o Seminário Nacional da Cátedra. Estou sabendo que o Moisés vai estar presente, o professor também, o professor Rafael também vai estar lá em João Pessoa. E aí eu queria fazer esse gancho rapidamente para vocês, talvez quem participa da Cátedra já sabe, mas contar um pouco da Cátedra para vocês, de onde ela vem. Todos aqui, todos devem ter ouvido falar de Sérgio Vieira de Mello. Sérgio Vieira de Mello foi o brasileiro que alcançou os postos mais altos dentro do sistema das Nações Unidas. Ele trabalhou muitos anos no Acnur, ele era conhecido por gostar de pôr o pé no barro, ele gostava de campo. Quando ia para Genebra ficava muito chateado, como se diz em espanhol, ficava muito aburrido, e gostava mesmo de ir para o campo. E quando Kofi Annan assumiu a Secretaria-Geral da ONU, eles eram amigos. E o Kofi sabia muito das qualidades do Sérgio. Então começou a dar missões importantes para o Sérgio. Primeira missão, administração provisória do Kosovo. Kosovo se tornou independente da Sérvia. Declaração unilateral de independência. Muito crimes contra a humanidade. Ele foi o presidente interino da Sérvia. Quando o Bernard Kouchner assumiu, com o ex-ministro da Saúde da França, assumiu Kosovo como primeiro efetivo governador de Kosovo, ele disse: o Sérgio já fez o trabalho, agora é só administrar. Então o Sérgio, a partir dali, foi para o Timor-Leste. No Timor-Leste, ele fez um trabalho espetacular de transição do Timor-Leste colônia da Indonésia, na verdade, oficialmente colônia de Portugal, ocupada pela Indonésia, e foi, a partir dali, fez a transição para a independência. E aí o Sérgio ganhou realmente uma reputação internacional, em que onde ele ia, as pessoas já sabiam, o Sérgio vai resolver. Antes disso, e o que eu estou falando para vocês, se vocês tiverem interesse, tem 2 documentários importantes sobre o Sérgio. Um chama-se A Caminho de Bagdá, que eu recomendo fortemente, feito por uma brasileira, chamada Simone Duarte. Quando nós estávamos no Alli Santos, nós levamos a Simone Duarte para fazer um lançamento do filme, que ela tinha lançado em 2006, e ela comentou o filme conosco lá. E o filme... Bom, a Simone Duarte foi chefe da Rede Globo em Nova York antes de trabalhar com o Sérgio. Ela foi para o Sérgio no Timor, então ela tinha muitas filmagens do Sérgio, E ela fez um documentário, ganhou um prêmio na Alemanha, outros prêmios, mas enfim, independente dos prêmios, é um documentário que, a meu ver, é melhor do que foi feito depois com base no livro da Samantha Power, chamado simplesmente Sérgio. Esses 2 documentários eles contam muito da vida do Sérgio Vieira de Mello. E
o Sérgio tinha tido também uma experiência com o Camboja. A experiência do Camboja foi uma experiência importante também, que antes dele assumir essas funções que disse a vocês do Kosovo, do Timor, já tinha mostrado a habilidade dele como peacemaker, né? Como uma pessoa que, dentro do sistema ONU, vai lá e consegue pôr as partes para conversar, mesmo que haja muita oposição. E no Camboja havia um governo do Khmer Rouge. O Khmer Rouge praticou realmente crimes contra a humanidade, né, terríveis. Depois teve o Tribunal do Camboja, que tentou responsabilizar e tudo. Mas o Sérgio, ele foi um dos responsáveis por colocar fim ao processo de conflito, né? E ele descreve que, para negociar com o Khmer Rouge, ele entrou dentro de um rio, para negociar dentro do rio, só com a cabeça de fora, conversando com esse pessoal. E as pessoas diziam para ele: mas Sérgio, como é que você conseguiu conversar com sujeitos que foram genocidas, que mataram tantas pessoas? E a resposta dele é enigmática. Ele disse o seguinte: eu tinha uma curiosidade, porque um dos líderes do Khmer Rouge tinha estudado comigo na Sorbonne. E eu pensava, como uma pessoa que estudou na Sorbonne conseguiu cometer aquelas atrocidades? Eu queria entender melhor isso. É uma resposta enigmática, que naturalmente não respondeu, né, digamos, a pergunta que muitos ativistas de direitos humanos cobravam dele em certas posições. Bom, isso para dar um panorama de quem é o Sérgio. E aí, quando os Estados Unidos resolveram invadir o Iraque, vocês, talvez algumas pessoas aqui lembrem disso, aqueles que estão mais ou menos na minha faixa etária, os que estão mais jovens nem tanto, mas o mundo praticamente foi contra, né? Tirando o Reino Unido, que apoiou, muitos outros países foram contra, inclusive o Brasil foi contra. Então foi um grande movimento contrário. O presidente George W. Bush estava muito determinado, primeiro, o ataque ao Afeganistão, invocando a legítima defesa, o ataque do 11 de setembro, e, segundo momento, o Iraque. O Iraque foi um processo traumático para as relações internacionais, porque o Colin Powell foi no Conselho de Segurança e mostrava uma pipeta para dizer assim: olha, nós temos provas de que o Saddam Hussein tem armas químicas. Está aqui, nós temos as provas. E aquilo tudo era uma mentira, né? E o Conselho de Segurança não acreditou e, de fato, não aprovou a resolução. Então, os Estados Unidos foram à revelia do direito internacional e invadiram o Iraque. Depois que invadiram o Iraque, eles não tinham como salvaguardar a segurança humana dentro do Iraque. E aí foram bater na porta da ONU. Falaram: vocês precisam ir lá agora no Iraque, resolver problemas sanitários, de governança e tudo. E aí teve um famoso encontro, né, da Condoleezza Rice, Kofi Annan e Sérgio Vieira de Mello. E os Estados Unidos, então, concordaram que o Sérgio fosse enviado do Kofi Annan. O Sérgio, naquele momento, estava no ápice da carreira dele. Inclusive, ele estava já cotado para ser secretário-geral da ONU, mas também estava querendo ter uma vida pessoal um pouco mais, né, baseada na terra e não só nos altos escalões da ONU. E ele foi para Bagdá. Ele passou 3 ou 4 meses em Bagdá. Depois do terceiro mês, ele já tinha um mapeamento de todos os conflitos tribais dentro do Iraque, já tinha conversado com todas as facções e já tinha um plano de pacificação. Só que não era isso que os Estados Unidos queriam. Os Estados Unidos queriam um Iraque dividido, né? Nós sabemos, divide e governa, né? E aí, no dia 19 de agosto de 2003, houve um atentado fatal na sede da ONU, por uma falha, podemos dizer que foi uma falha de segurança, mas também o Sérgio não queria um excesso de segurança no entorno da ONU, ele queria poder mostrar que a ONU era mais amigável para as pessoas ainda, então tinha fragilidades na logística de defesa, né, e aí o Sérgio ele foi vitimado por esse atentado, junto com mais 20 pessoas que morreram também. Mas aí tem um aspecto interessante. Nessa ocasião, o embaixador dos Estados Unidos no Iraque, em Bagdá, era o Paul Bremer, que era um braço direito do Bush, né? E, inclusive, quando o Sérgio, antes do atentado, perguntaram para ele: Sérgio, como é que você vai fazer? Você vai colocar o seu plano? E o Paul Bremer, né? Ele não vai ser um opositor?
Aí o Sérgio Vieira de Mello, que era muito espirituoso, disse: My plan is called Bremelo, the mix from Paul Bremen and Sérgio Vieira de Mello. E isso falou isso para as câmeras, né? O plano chamava Bremelo. Só que isso não foi suficiente para dissuadir os americanos de que o Sérgio tinha um papel a cumprir, não aquele que ia cumprir. Então esse atentado foi visto assim com muita suspeita. Não pelo atentado em si, mas pelo resgate que não foi feito. E aí quem denunciou isso foi a Samantha Power. A Samantha Power, que é do Partido Democrata, que depois foi embaixadora do Obama nas Nações Unidas. Ela, no livro dela, que escreveu uma biografia do Sérgio, ela disse: como é que os Estados Unidos, a maior potência do mundo, não salvaram o Sérgio Vieira de Mello? Faltou corda, faltou picareta, e não faltou. Não tinha porquê. Então, o Sérgio acabou morrendo nesse atentado. E eu lembro bem esse dia, porque eu já era professor na época de Direito Internacional, Relações Internacionais. Meu celular tocou com alunos chorando, dizendo assim: professor, morreu o Sérgio Vieira. Né? E as câmeras em Genebra mostravam os funcionários da ONU parados tudo para ver aquela situação. Porque ele já tinha uma aura de uma pessoa quase invencível, né? Era um herói, praticamente. Bom, diante de tudo isso, o Acnur rapidamente decidiu criar uma cátedra em homenagem ao Sérgio. Posso fazer uma pergunta? Pois não, claro. Bem objetivo. O atentado foi contra o Sérgio ou contra a ONU? Foi contra a ONU. Mas O Sérgio foi vítima que estava lá. a figura do Sérgio é uma figura muito emblemática. Ele era representante do secretário-geral da ONU, mas ele também acumulava a função de alto comissário para os direitos humanos da ONU, que é uma função muito alta. Atuou em Genebra. Então ele estava com 2 cargos aí em Bagdá. E ele tinha um plano para pacificação muito rápido do Iraque, né? Então o atentado foi contra a ONU, mas para mostrar. E aí o Kofi Annan, depois que houve o atentado, houve uma mudança radical no protocolo da ONU em relação à segurança, né? E porque realmente mostrou que os funcionários da ONU passaram a ficar vulneráveis, porque passaram a ser associados aos interesses hegemônicos dos Estados Unidos. Exato. Então, o Sérgio acabou sendo vítima de uma política da ONU que ele mesmo contribuiu, né, para implementar pós-conflito. A gente chama de política pós-conflito. Né? E a ONU atua muito nesses casos pós-conflitos. Né? Os países fazem grandes estragos e depois a ONU entra para tentar mitigar, tentar reconstruir. A gente chama de peace building. Né? Bom, e aí o Acnur criou a cátedra para funcionar na América Latina. Já nessa época havia muitos convênios com universidades, principalmente Argentina, Chile e Uruguai. Mas não havia cátedra. E a cátedra foi criada no Brasil, as primeiras cátedras. Começa em 2004, eu inclusive participei das primeiras inaugurações como observador das primeiras cátedras, no Rio, Brasília, São Paulo. E aí eu estava na Unisantos, na Católica de Santos, em 2007, e aí o Acnur nos procurou a Católica de Santos para saber se a gente tinha interesse. Por que nos procurou? Porque Santos, na época, né? Já nessa época em Santos, a gente tinha um fluxo migratório da Nigéria, Porto de Lagos, de pessoas que vinham escondidas nos navios. É uma situação que, se eu lesse num livro de ficção científica, eu aceitaria, mas num livro real, na vida real, é difícil aceitar. Os navios mercantes, eles têm cavidades que a gente às vezes nem sabe que tem perto da hélice, onde as pessoas podem ficar e navegar ali um mês e meio. Essas pessoas chegavam no Porto de Santos hipodérmicas, chegavam praticamente com farrapos no corpo, sem documento, eram levadas para atendimento médico imediato, ficavam ali em quarentena sanitária e depois aí normalmente pediam refúgio. Eram nigerianos, mas não apenas. A Nigéria foi durante um bom tempo fluxo migratório de imigração forçada. E aí eles precisavam de uma universidade para apoiar. Então aí nós abrimos, a cátedra inaugurou, eu fui coordenador da cátedra a partir de 2007, fiquei até sair da Católica de Santos, né? Até 2013. Então foi uma experiência muito interessante, nós começamos a praticamente construir coletivamente a cátedra, né?
E aí eu queria contar um pouco para vocês o que a cátedra pode fazer, né, a partir da experiência que a gente teve na Unisantos e hoje, principalmente na UFPC. Numa instituição privada, que seja, digamos, uma empresa, é mais difícil a cátedra poder desenvolver todas as suas potencialidades. Por que é mais difícil? Porque tem que ter bolsa plena para a mensalidade e não apenas, tem que ter bolsa de permanência para essas pessoas, não basta isentar. Isso é muito difícil de convencer as autoridades das universidades. Ah, mas nós vamos isentar das mensalidades. Mas não basta, isso precisa ter um auxílio, manutenção, né, a permanência. E precisa ter também o auxílio alimentação, e precisa ter o auxílio moradia, ou seja, todas aquelas facilidades que nas instituições privadas não estão previstas. Nas universidades comunitárias, que é o caso da Católica de Santos, das PUCs, já tem um pouco mais disso, né? Aliás, até precisa ter mesmo, porque a lei exige, como comunitárias, elas têm isenção tributária que precisam oferecer esse tipo de serviço. Mesmo assim, também não é fácil. Às vezes quer dizer, vamos dar algumas vagas, aqueles cursos que tem vaga excedente. Não, mas a pessoa refugiada não quer estudar aquilo, ela quer estudar aquela outra coisa, né? Quer estudar computação, quer estudar medicina. Não, mas aí tem muita competição, não tem vaga sobrando. Não, então, vai ficar difícil, né? E aí, quando a gente chega nas públicas, aí o cenário melhora, nas estaduais e nas federais, porque aí a gente não tem as mensalidades, então já o ingresso já está garantido não pagamento, e tem a política, ou as políticas de assistência que normalmente tem, e eu tenho certeza que aqui na Federal de Juiz de Fora vocês têm, esses vários auxílios, políticas de inclusão, onde a gente pode acionar, né, uma vez sendo alunos. E alunos podem ser acionados essas políticas. Onde que reside a batalha nas públicas? E aí a minha experiência no FBC. É para convencer colegas que não estão tão convencidos assim de que ação afirmativa e cota é necessário. Esses são os nossos papéis. Então aí a gente tem que travar outras batalhas, né, no Conselho Universitário, no Consul e tal. E eu participei dessas batalhas e nós ganhamos praticamente todas as batalhas e a vitória foi nossa, final. Então, assim, mas não é normalmente isso que acontece, né? Eu digo aqui para vocês, nós nem somos, eu posso dizer, um exemplo que possa ser sempre seguido, mas aí eu queria retomar até o exemplo que o nosso colega aqui estava contando para nós antes, na Federal do Rio Grande do Sul. Eu queria dar o exemplo da UFBC, que tem uma semelhança com o que o senhor contou para nós aqui. Quando nós fomos propor a criação da cátedra na UFBC, eu tinha saído da Unisantos, entrei na UFBC, conversei com alguns colegas que também tinham interesse, vamos propor a cátedra aqui? Vamos propor, ótimo. O nosso reitor chamava-se Waldman, refugiado da Segunda Guerra, família refugiada polonesa da Segunda Guerra. A gente não sabia disso. Aí nós fomos conversar com o assessor internacional dele para procurar a cátedra e vimos que a coisa andou muito rápido, mais rápido do que a gente esperava. Aí ele falou para nós, nosso reitor tem maior simpatia com esse projeto, porque a família dele é de refugiados. Maravilha. Provamos a cátedra em 2014 e aí isso começou. Aí o nosso reitor Waldman, ele foi sucedido por um reitor alemão, o professor Klaus Capelli, um reitor da Alemanha, nos deu total apoio para a cátedra. Total, né? Ele queria saber da cátedra, ele tinha interesse. Então, nós tivemos uma onda muito positiva dentro da UFBC, coincidência ou não, para a cátedra evoluir. Bom, e aí o que nós fizemos? Nós achamos que era importante ter um espaço, uma sala, e aí nós conseguimos uma sala para a cátedra, para poder fazer reuniões, atender pessoas, fazer os cursos de português, fazer eventos, enfim. Conseguimos essa sala, que é a sala da cátedra, em São Bernardo do Campo, que fica lá. Criamos o curso de português como língua de acolhimento, que essa é uma característica do Brasil. Muitas pessoas refugiadas, salvo aquelas que vêm de Moçambique, de Angola, dos países lusófonos, salvo essa, a maioria da América Latina, precisam aprender português, né? Porque, se bem a gente, né, podemos aceitar de que português e espanhol são línguas muito próximas,
para efeito de mercado de trabalho, para efeito do relacionamento da vida normal, se a pessoa não aprender português, vai ter muitas dificuldades, né? E é um diferencial aprender português. Então, o português como língua de acolhimento. E aí eu queria chamar a atenção de vocês, porque exatamente essa expressão, português como língua de acolhimento, ela tem um sentido. Não é só aprender o português, é se integrar na sociedade, através do português. Então, é a cultura. Bem, nós temos uma cultura que é vista pelas pessoas estrangeiras em geral como uma cultura acolhedora, apesar do país ser um país estruturalmente muito violento. Nós que estamos nas ciências humanas e sociais, nós sabemos disso. Mas nós não podemos deixar de reconhecer que, e a gente tem muitos depoimentos de pessoas refugiadas que dizem, eu me sinto bem aqui. E isso é uma evidência. Nós não podemos contrariar isso, né? A gente ouve os depoimentos das pessoas, eu me sinto bem aqui, eu me sinto tranquilo. Ah, mas tem a violência, tem a insegurança. Ah, mas todos os países têm isso. Bom, mas às vezes a pessoa vai para a Suécia, a pessoa vai para a Finlândia. A segurança é muito boa lá, mas não tem acolhimento. Muitas vezes tem os guetos, entre aspas, os guetos, tem as situações em que a pessoa não é integrada, não é recebida, né? Então fica uma sociedade separada, crivada, né? E no Brasil, o acolhimento ele ocorre, né? Até um certo ponto, né? Então esses cursos de português eles servem para isso também. E a universidade é um local também de acolhimento, né? Onde, e isso é parte do convencimento que a gente tem com as autoridades da universidade e os colegas que não estão tão familiarizados com o tema ou não tão abertos com o tema. Para dizer o seguinte, no tema humanitário, a educação ela é um elemento chave para a reconstrução da pessoa fora do seu país. Porque a pessoa, quando sai do seu país como refugiada, sua autoestima cai muito, né? Ela se sente uma pessoa derrotada, sua família está destruída, as crianças ficaram fora da escola, perderam anos escolares. Então, quando a pessoa volta a estudar ou ela vê os seus filhos estudando, a autoestima eleva. Isso tem impacto na economia familiar, isso tem impacto na harmonia da família, no relacionamento humano das pessoas. Então, a gente tem pleno convencimento da importância que a universidade tem da vida de imigrantes, né, que buscam as universidades. E aí, por isso, a gente foi buscar uma cota, aprovar uma cota dentro da universidade. E a gente foi batalhar por essa cota no COSUNE, fomos travar esse diálogo. Não tivemos, no momento em que nós fizemos isso, muita oposição. Tivemos alguns questionamentos. Na UFBC, nós temos um binômio, na verdade é um trinômio. Inclusão, excelência e interdisciplinariedade. Só que o pé da excelência com o pé da inclusão nem sempre caminham na mesma linha, na mesma rota. Então, a excelência leva, muitas vezes, ao pensamento meritocrático. E aí, como é que nós vamos criar cota? Tinha um professor que dizia assim, não, mas tem cota para tudo agora, é LGBT, é transgênero, é refugiado, e como é que nós vamos ficar? Como é que a universidade vai conviver com isso? É um absurdo, 50% da universidade se cota, né? E aí é importante que a gente utilize as próprias evidências científicas para mostrar que essas pessoas de cotas elas vão muito bem nas avaliações. E elas vão até melhor do que às vezes os alunos que não são das cotas. E isso também justificou a renovação da lei de cotas no Brasil, que completou 10 anos e foi renovada. Então, mas isso é uma tensão que ela às vezes aumenta, às vezes ela diminui. A gente está numa fase agora baixa de tensão, mas pode ser que futuramente volte a aumentar. De qualquer maneira, a gente tem a cota, né, que nós temos atualmente, a gente tem cerca de 24 vagas para pessoas refugiadas para o ingresso dos bacharelados interdisciplinares da manhã e da noite, nas licenciaturas. E todos os nossos programas de pós-graduação, eles têm a exigência de ter pelo menos uma vaga para pessoas refugiadas, podendo aumentar, se quiserem, para cada programa pode aumentar se quiser. Então nós temos uma boa oferta de vagas em comparação a outras universidades, né? Que é uma para o programa de pós, no mínimo, e mais essas vagas. E agora nós vamos aumentar um pouquinho, vai aumentar para 27, lembrando que essas vagas elas são convertidas
em vagas regulares, elas não são exclusivas. Não é como as vagas para pessoas com deficiência que são exclusivas. Elas não revertem para a lista geral. Essas, se não houver ocupação, elas revertem para a lista geral. Então não tem perda nenhuma para a sociedade que haja cota. Né? É apenas um incentivo para a gente ter mais. Aí eu queria trazer para vocês a importância de ter as pessoas migrantes dentro da universidade, que é a importância da diversidade. Existem também, e aí na área de administração pública, de administração de empresas, existem muitos estudos mostrando que quanto mais diversidade dentro do ambiente corporativo, mais eficiência ocorre. Né? E isso então vai totalmente contra certos pensamentos que são pensamentos que querem populações homogêneas. E aí a gente vai esbarrar até na eugenia, digamos assim, né? Nas políticas eugênicas que visam até, no limite, eliminar pessoas, até matar pessoas, para poder ter uma raça pura, como a gente viu no nazismo, no fascismo. Né? E, infelizmente, a gente está vendo algumas ressurgências no momento contemporâneo desse tipo de pensamento. Quanto mais diversidade, mais riqueza, mais eficiência. Não pela eficiência em si, mas pela convivência, pela riqueza, etc. Então, a gente também trabalha um eixo de internacionalização dentro da universidade para acolher pessoas refugiadas, porque é a internacionalização dentro da universidade. Tá? Quando a gente vê, por exemplo, os rankings das universidades, as universidades que têm o melhor posicionamento nos rankings, geralmente são americanas, britânicas e agora também as chinesas. Né? No caso das americanas e das britânicas, são universidades onde tem o maior grau de diversidade, que agora a batalha nos Estados Unidos está dada, né? Está dada porque tem uma política de expulsão de imigrantes, de restrição, etc. Mas o maior, digamos assim, patrimônio que essas universidades têm é a diversidade. Seja de pessoas refugiadas, seja de pessoas que pagam mesmo, de elites aí que vão lá estudar em Harvard, Yale, Cornell, etc. Então, tem praticamente muitas coisas que contam a favor da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Né? Houve um momento também que eu pude testemunhar durante esses anos da Cátedra, onde aí mais as instituições privadas começaram a querer ter a Cátedra como marketing. Né? Eu assim, poxa, não tem a Cátedra. Teve uma instituição, eu não vou falar o nome dela, até, embora tenha sido público isso, mas o Aquinor ficou muito chateado, né? Irritado com essa situação. Uma instituição lá em São Paulo, que convidou o Aquinor, fez assim uma grande zoeira, e fez matéria paga no jornal Folha de São Paulo, página inteira. Né? Imagina quanto custa uma página da Folha de São Paulo. Aquinor visita a instituição. Mas, na verdade, não tinha uma prática, uma política voltada para essas pessoas. E a partir desse evento que eu estou dizendo para vocês, que ocorreu nos anos 90, o Aquinor começou a mudar a política e começou a exigir um relatório de atividades das instituições, um relatório que é preciso apresentar anualmente. Então, todo ano, a gente precisa apresentar um relatório. É um relatório um pouco chato de fazer, eu reconheço. O Aquinor ainda está se aprimorando, a gente fica dando sugestões, olha, melhor isso aqui, melhor aquilo e tal. E quem faz é a coordenação da cátedra, a gente tem que sentar lá. E a questão não é tanto preencher o relatório, é conseguir as informações. Porque aí a gente tem que bater na porta de vários órgãos da universidade. O que você faz aqui, o que você faz ali e tal. Isso também mostra, às vezes, uma certa fragmentação de ações que a gente tem. Mas a gente está exatamente na UFABC tentando reunir essas informações. Uma outra coisa importante, o que aconteceu? Não que não existam mais instituições privadas, existem, comunitárias, mas passou a ter um grau maior de responsabilidade dessas instituições e não simplesmente querer ter a cátedra para dizer que tem um vínculo com a ONU e tal, porque isso realmente atrai aluno. Né? A gente sabe que é um chamariz, né? Depois, o que eu queria comentar com vocês? O Aquinor também incentiva bastante, está muito aberto a atender demandas das cátedras. Né? Então, quando a gente faz uma demanda, olha, a gente queria fazer um seminário, queríamos fazer uma publicação,
a gente às vezes faz em conjunto com universidades. Eu tive a oportunidade de fazer, por exemplo, publicações com colegas da USP, da cátedra da USP. Essas publicações, geralmente, elas ficam online, então elas podem ser acessadas. Se vocês entrarem no site do Acnur, vocês veem lá uma janela que vai ter lá publicações da cátedra. Vocês vão encontrar várias publicações que são gratuitas de acesso livre, né? E que foram feitas por docentes da cátedra, tanto em várias áreas, na verdade, né? Durante um período inicial, muitas instituições, muitas pessoas achavam que a cátedra e a questão dos direitos refugiados era uma questão do direito, né? Isso é uma coisa do direito, direitos refugiados. Com o passar do tempo, a gente foi quebrando essa percepção, esse estereótipo de que direitos dos refugiados é uma questão jurídica. Não, isso envolve todas as áreas. O serviço social, a comunicação, a filosofia. E aí a gente foi vendo cátedras sendo montadas em diferentes áreas, né? Então hoje, as melhores cátedras são as interdisciplinares, não são mais aquelas que estão ancoradas em uma área de conhecimento, né? Lá na nossa universidade, a gente tem uma prevalência de relações internacionais, porque a gente não tem muitos cursos da área de humanas e sociais, né? Mas certamente, se nós tivéssemos psicologia, teria o papel da clínica psicológica; se tivesse medicina, teria o papel do hospital para poder atender as pessoas. Todos esses serviços de extensão universitária, eles entram para ajudar, para apoiar as pessoas refugiadas, né? Bom, eu falei bastante da cátedra, mas aqui a nossa conversa é a Cátedra de Crise Humanitária Global, né? Então, eu queria trazer para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, muito prazer, eu posso aqui tentar responder. Tá? Eu tenho uma pergunta também, não queria monopolizar. Não, tudo bem. Nós permitimos. Gilberto. Realmente essa voz do estamos de inverno, estou orgulhoso de viver no Brasil e ver essa cátedra que eu não conhecia, acompanho o Sérgio de Mendes na imprensa, nem sabia da extensão desse trabalho. Agora, o que eu falo não é questionamento, é mais no sentido de desafio. Também você falar muito de atividade acadêmica, sabe? Nada contra a atividade acadêmica. Tenho mestrado, tenho doutorado, fiz curso no exterior. Então, eu fui ligado à Universidade lá do Sul, mas eu acho que teria que mexer um pouco com as bases da sociedade, principalmente os pré-adolescentes e jovens nas escolas. Sim. Desculpe, não é crítica. Não, mas pelo amor de Deus. Essa palavra cátedra dá muito a conotação de um catedrático. Na minha época, quando a gente tinha lá do Rio Grande do Sul, era meio chicação, dizer que era catedrático. Sim. Catedrático era um velho chato. Sim, sim. Que ficava num lugar alto, inacessível e inalcançável. Eu não tenho nada contra a palavra cátedra, também, mas me preocupa as ações ali da base em termos educacionais. Sim. Posso responder? Ou tentar responder? Não, tenta, porque eu tenho uma segunda pergunta, Fábio. Sobre a palavra cátedra, de fato, na UFABC, nas federais a gente não tem mais cátedra, ainda tem em algumas estaduais. Mas na minha experiência, eu não vi a palavra cátedra causar desconforto ou, digamos assim, distanciamento. Talvez porque a palavra, o que vem em seguida, Sérgio Vieira de Mello, talvez atrai, né? Mas a gente tem outros, tem a cátedra Unesco, tem a cátedra Jean Monnet, da União Europeia. É uma expressão que se usa. O que a gente tem que convencer os colegas, não sei aqui vocês, é que a gente não recebe nada por isso. Porque você é um coordenador da cátedra, você deve receber em dólar, deve receber em euro. Não, aqui a gente até às vezes tira dinheiro do bolso para poder fazer a cátedra funcionar. É mais sacrifício do que verdade. Mas a sua observação é muito pertinente pelo seguinte, e nós já tivemos experiências na UFABC de interagir com escolas.
irmos às escolas e as escolas virem até a universidade. E nós estamos agora planejando ter uma ação mais regular para isso, né? Principalmente porque as escolas públicas, sejam as municipais, sejam as estaduais, são muito carentes de formação docente, de formação continuada de professores. Os professores estão muito desanimados, estão pouco estimulados. Inclusive, em São Paulo, na cidade que eu conheço melhor, tem a questão da violência intraescolar, tem a violência fora da escola, que acaba impactando dentro da escola, os baixos salários, então tem muita coisa. E agora os migrantes estão chegando nas A escolas. incidência de alunos refugiados são filhos de refugiados. Então a gente tem tanto experiências que a gente fica sabendo, chega a nós, de professores e professoras que são muito inovadores, muito inovadoras, e que, tocados por aquela situação de um aluno, de uma aluna, e que precisa ter um tratamento especial, isso até intuitivamente a pessoa percebe, e não tem apoio. Então a gente, como universidade, e o Acnur também tem esse papel de apoiar, da gente fazer projetos que sejam permanentes, né, de capacitação para professoras e professores. Não só para professores e professores, para agentes de educação, para todas as pessoas que estão dentro da escola, porque não basta só o professor ou a professora. A pessoa que... a plantação de universidades. Claro, claro. Não, a cátedra, ela tem uma vocação, mas aí tem uma coisa importante de dizer. Quando a cátedra foi criada, ela foi criada para ser uma difusora dos direitos dos refugiados. E a prática da cátedra ampliou o mandato da cátedra. A cátedra ela é muito maior do que ela começou, graças à prática. Então, é a prática brasileira. Então, o Brasil, no desenvolvimento da cátedra, ele ampliou o que se imaginava da cátedra. E claro que o Acnur vê isso com um sorriso enorme, né? Porque assim... Conquista. Mas se o senhor me permitir, antes da sua segunda pergunta, só fazer um gancho com a questão do Acnur e a crise humanitária, porque aí eu queria fazer um gancho que é importante para mostrar o porquê que essas ações das universidades e da cátedra são importantes. Quando a gente fala de crise humanitária, é uma expressão que se usa, né? O campo humanitário é um campo bastante amplo, né? E ele envolve várias áreas, envolve a medicina, envolve as relações internacionais, a ciência política, enfim, várias áreas, a engenharia, quando se trata também, os militares, os diplomatas, né, estão envolvidos, as religiões. Bom, nós vivemos hoje, na escala temporal, pegando a Segunda Guerra Mundial, o fim da Segunda Guerra Mundial como um parâmetro, nós vivemos hoje um ponto culminante de crise humanitária global. Né? E a gente tem indicadores para mostrar isso, os indicadores. Existem organizações não governamentais que monitoram os conflitos internos e os conflitos internacionais. Nós não estamos falando de violência de maneira geral. Por exemplo, violência doméstica é uma violência, violência intrafamiliar, mas ela não entra nesses indicadores de violência que a gente está aqui se referindo em relação à questão humanitária. A questão humanitária é quando envolve conflitos armados internos, por exemplo, Colômbia, um conflito armado de natureza interna. A gente até pode dizer que existem alguns componentes internacionais, mas ele é estruturalmente interno. Venezuela, temos aqui o Rafael, que vem da Venezuela. É normalmente qualificado como um conflito de natureza interna e que gera uma crise humanitária por uma série de razões. Não vamos entrar, assim, a não ser que vocês queiram, não vamos entrar, eu vou entrar aqui nos detalhes de cada conflito. Síria, um conflito internacional. Conflito internacional, envolvendo Rússia, envolvendo Estados Unidos, envolvendo Europa, envolvendo países do Oriente Médio. Gaza, hoje, Israel, conflito internacional, envolvendo vários atores internacionais. Vários conflitos africanos são internacionais. Então, a gente tem, hoje, um grau muito grande, exponencial, de conflitos de natureza interna e de conflitos de natureza internacional. Tivemos alguns conflitos que começaram a ser equalizados, como o caso da Colômbia, Acordo de Paz, 2016, né, com as Farc, mas que houve uma dissidência das Farc, por exemplo,
Houve, por exemplo, um atentado a um candidato a presidente na Colômbia, Manuel Uribe, senador, foi morto, morreu agora, ficou 2 meses em coma. Está sendo atribuído a uma dissidência das Farc que não aderiu ao Acordo de Paz de 2016. Então, mesmo esses países que fazem tentativas muito, muito difíceis, né, de fazer acordos de paz, é difícil a sustentação desses acordos. Então, a gente tem uma situação que é um vetor, aumento exponencial dos conflitos. O segundo vetor, retração do financiamento da ajuda humanitária. Começou em 2008, com a crise dos capitais, 2008, com o Lehman Brothers, Estados Unidos, a crise bancária, e ela vai varrendo aos poucos, né, o cenário de financiamento humanitário. Então, para vocês terem uma ideia, o Acnur, o Alto Comissariado para Refugiados, ele tem um orçamento regular que permite que ele pague a folha de funcionários. Em geral, folha de funcionários. Mas os projetos, tanto os projetos de campo, os campos de refugiados que a gente vê nos documentários, nos jornais, aqueles grandes campos, por exemplo, no Quênia, tem grandes campos de refugiados, milhares de pessoas, como também na ajuda humanitária urbana, que são os apoios urbanos, são projetos financiados por doações de países. Quem são os maiores doadores? Estados Unidos, Japão, Noruega, países nórdicos, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Alemanha. O que aconteceu nos últimos anos? Retração dessas doações. E de maneira muito, eu diria até trágica, mais recentemente, com a guerra da Rússia e Ucrânia, os países europeus começaram a deixar de doar para ajuda humanitária para aumentar o orçamento militar. Vejam o caso da Dinamarca. A Dinamarca é historicamente, um grande doador de ajuda humanitária. Reduziu drasticamente a ajuda humanitária e aumentou o gasto militar para 5% do PIB, quando era menos de 1% do gasto militar. Isso tudo incentivado pela própria política do Trump de que a União Europeia precisa pagar a conta da OTAN. Está se retirando. Né? Então, a gente está vendo agora um rearranjo geopolítico no mundo que está desfavorecendo a proteção internacional de pessoas refugiadas. Está tornando essas pessoas cada vez mais vulneráveis. Né? Então, é um cenário bastante pessimista que a gente tem hoje, a fotografia atual. Né? Quando a gente olha mais para frente, a gente pode ser mais otimista. Mas a fotografia atual não nos permite ser otimistas, porque a retração é grande. O Acnur demitiu 400 pessoas nos últimos meses, desde janeiro. A gente tem bastante contato com o Acnur, né? Tanto o Brasil quanto o Acnur Américas, que fica no Panamá, e no diálogo que a gente tem com eles, a gente está com dificuldade de fazer planejamento, porque eles não sabem o que vai acontecer. Às vezes a pessoa não sabe se ela vai continuar na função que ela está. Então, o grau de incerteza se instalou muito no sistema das Nações Unidas. Bom, dito tudo isso, depois de ter dado esse quadro dantesco para vocês, que é real, infelizmente, né, da crise humanitária global, com esses dois vetores, aumento de conflitos e escassez de financiamento, vamos pensar o que a cátedra tem a ver com isso. Né? O que a cátedra de Ciências de Mello tem a ver com isso? Em 2019, houve a primeira conferência chamada Global Refugee Forum, Fórum Global para Pessoas Refugiadas, em Genebra. Eu estava na UFBC já nessa época, na cátedra, tinha bastante contato com a Acnur, e nessa ocasião o fórum ele foi dividido em várias sessões em Genebra. E aí eles quiseram criar uma sessão sobre o ensino superior, que eles chamam de ensino terciário, né? Tertiary Education. Um parênteses. Não sei se vocês sabem ou têm consciência disso, mas a educação está na Declaração Universal dos Direitos Humanos como um direito fundamental, apenas para a educação básica, não para a educação universitária. Isso por influência dos países anglófonos que sempre tiveram as universidades como entidades pagas, entidades comerciais. Por isso é que a universidade ela não é garantida como um direito. Então você precisa complementar isso.
A cátedra passou a ser digamos assim, um instrumento para garantia de ensino público gratuito nas universidades, ou seja, como um complemento a essa lacuna que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto dos Direitos Civis e Políticos da ONU tem, por influência dos países, principalmente do norte global. Né? Então, eles me convidaram para fazer a apresentação da cátedra nesse fórum, 2019. Então, fui lá, apresentei. Houve um diálogo muito rápido, porque essas sessões elas são muito... Assim, professor, o senhor tem 7 minutos para apresentar a cátedra. Quanto tempo dura a minha viagem de São Paulo a Genebra? Passando por Frankfurt ou por Zurique. 7 minutos, tá bom, vamos lá, a gente faz o que é possível. Mas depois a gente conversa com as pessoas no corredor, ali, que termina e tal. De 2019 para cá, o Acnur, então, passou a investir na cátedra como uma experiência global. Então, a cátedra de Justiça do Brasil passou a ser uma cátedra para o mundo. Né? E hoje a gente tem na República Dominicana, lá, uma cátedra, temos a cátedra na Etiópia, temos 2 cátedras já no Reino Unido, na Inglaterra, e as cátedras estão aí se multiplicando. Né? Bom, o que está por trás disso, do ponto de vista do Acnur? Né? Nosso ponto de vista é ótimo, né? A cátedra é realmente uma coisa maravilhosa. Porque as cátedras elas vão ter que assumir alguns papéis que a sociedade civil está com dificuldade de assumir, e o próprio Acnur também. Ou seja, vai faltar cobertor para cobrir tudo. E a gente vai ajudar a aumentar um pouco esse cobertor, para as pessoas não passarem frio. Isso é uma grande oportunidade para os universidades, não há a menor dúvida. Né? Se a gente souber fazer bem feito, se a gente souber fazer com regularidade, com constância, com uma boa gestão, isso pode reverter muito para as universidades, tanto em internacionalização, quanto em inserção em políticas públicas, quanto em incidência em políticas públicas. Né? A gente teve no último seminário da cátedra, o Moisés e o Rafael estavam lá, nós tivemos a presença de um deputado federal, Túlio Gadelha, de Pernambuco, que está presidindo atualmente a comissão mista, né, Câmara e Senado, de Imigração. E o deputado Túlio, ele nos disse o seguinte: nós vamos tentar fazer uma emenda na Câmara para financiar ações das cátedras. Bom, a gente sabe que essas coisas não são assim, né? Não são rápidas. E aí a gente está ainda aguardando que isso saia. Mas ele está lá, e a gente está em contato com ele, e a gente tem expectativa de que essa emenda vá sair. Isso é um passo muito bom, porque a gente envolver o Congresso numa situação em que a gente está com uma polarização política muito exacerbada, né? E um dos lados negacionista dos direitos humanos, né? E a gente está agora no modo resistência, modo resiliência, de defesa dos direitos humanos. Então, se a gente tiver parceiros na Câmara Federal e no Senado, isso é muito bom. Né? E também no Judiciário. Né? O Judiciário tem, digamos assim, uma experiência mais epidêmica com a questão dos direitos humanos, né? E a gente tem boas experiências também no campo alguma judicialização também de direitos de pessoas refugiadas. Então, esse é um pouco o panorama que eu queria trazer para vocês da cátedra e da crise humanitária global, e aí a gente pode avançar para diálogos e perguntas. Uma última fala só me chamou a atenção, porque a gente sempre tenta responder a uma pergunta que nos fazem: qual fundamentalmente é o papel da cátedra? E a gente ouve muito de que o papel da cátedra não é um papel assistencialista estrito sensu. Como compatibilizar isso que você está falando, tá, com porque a gente tem uma série de outras entidades da sociedade civil que tem esse papel muito louvável, importante, tudo da assistência social. Não é o papel da cátedra. Como compatibilizar isso, né, para justamente não cair nessa tentação, muitas vezes, de pensar que a cátedra é um lugar encastelado, né, sobretudo dentro da universidade, que já é um lugar encastelado por si só. Então, romper essa conexão, quer dizer, romper essa compreensão de que a universidade é um lugar para poucos e não conversa com a sociedade, é um grande dilema que nós temos aqui, por exemplo, lá na UFJF, que é o coração, muitas vezes, o coração da cidade.
né? Para algumas pessoas ainda há uma certa distância entre o que se faz dentro da universidade e as políticas públicas que se propõem a se fazer lá fora. No caso da cátedra da UFJF, a gente tem tido uma interlocução e um papel protagonista na produção de políticas públicas da própria cidade, que tem sido, assim, de fato, paradigmático na região do estado de Minas Gerais. Mas isso não acontece em todos os lugares. Então, como compatibilizar a cátedra, que não é um propósito assistencialista, com a necessidade de ajudar as pessoas? É uma ótima pergunta e eu acho que nos ajuda a refletir sobre o nosso papel enquanto universidades. Porque quando eu dei para vocês o exemplo do ensino, da pesquisa e da extensão, exatamente, que a gente tem a possibilidade de atuar nessas três esferas, que seria o cenário ideal. Mas, quando o Acnur procura uma universidade, ou uma universidade procura o Acnur, para dizer, vamos ter a cátedra e tal, a cátedra, o grupo de pessoas envolvido na cátedra precisa ter um bom mapeamento do que a universidade pode oferecer para a cátedra. Então, tem muito a ver com a identidade da instituição. Tem instituições que têm uma identidade de mais pesquisa, digamos assim, ela vai ficar mais distante, por exemplo, das escolas, como o senhor apontou. Tem universidades que têm um trabalho mais extensionista, ou tem uma vocação mais extensionista, essas vão ficar mais próximas da sociedade. Mas o ensino é muito importante também, porque, por exemplo, vou dar um exemplo da xenofobia. A xenofobia, que é a aversão a um estrangeiro, a pessoa migrante. É muito difícil trabalhar a xenofobia dissociada do ensino, dissociada de curso de capacitação, curso de extensão, curso de atualização, porque a gente precisa mostrar a linha histórica dos direitos humanos, a era dos direitos, como dizia o Roberto Bobbio, como que a gente chegou, o que nós estamos vivendo hoje, fazer análise de conjuntura, isso tudo a gente faz com o ensino, tá? E atrelado com a extensão. Então, preciso saber a extensão. Agora, eu entendo que a cátedra tem um papel complementar ao que as organizações da sociedade civil fazem. A gente tem várias organizações importantes, a gente tem a Caritas diocesana, a Caritas, que é a principal organização dentro do sistema de proteção internacional do Brasil, é a Caritas, né? Caritas São Paulo, Caritas Rio, Caritas Brasil. A Caritas São Paulo é onde converge a maior parte das pessoas refugiadas para pedir assistência. A Caritas recebe recursos do governo federal para fazer isso. Ela não faz apenas com os recursos dela, né? E aí vocês vão perguntar, por que a Caritas? Por que não é uma outra entidade religiosa, uma outra profissão religiosa? Porque a Igreja Católica, isso vem da ditadura militar, do papel da Comissão Justiça e Paz, o papel que a Igreja Católica teve no acolhimento de pessoas refugiadas durante a ditadura, né? Tem inclusive depoimentos muito interessantes publicados pelo Acnur, e isso está até disponível online, se vocês quiserem ver, mas, por exemplo, eu cito aqui o depoimento do Dom Eugênio Salles, que foi cardeal no Rio de Janeiro, que durante a ditadura militar aconteceu uma situação muito peculiar. Quando teve o golpe no Chile, em 73, com Allende, nós já éramos uma ditadura. E era a fase mais dura da ditadura no Brasil, em 73, sabe? O governo Médici. Só que aí os chilenos começaram a vir para o Brasil como país de trânsito. Eles não vinham para ficar no Brasil, mas eles precisavam vir para o Brasil para ir para a Europa e para os Estados Unidos. E o que aconteceu com muitos chilenos depois do golpe de 73? Vieram para o Brasil e foram acolhidos pela Igreja Católica. E o Dom Eugênio Salles, um depoimento que está no livro publicado pelo Acnur, ele diz: eu ligava para o general, o comando militar, e dizia: general, nós estamos recebendo refugiados chilenos, apenas para que o senhor saiba. Eu não pedi autorização para receber. Eu não dizia: posso pedir? Posso receber? Não. Nós estamos recebendo. E segundo eles, o general disse: ok. Então, esses chilenos ficavam ali alguns dias e tal, às vezes meses, depois iam para a Europa, depois iam para os Estados Unidos e o Canadá. E depois o golpe na Argentina, uma coisa para a Argentina, em 76, o golpe, e aí vieram os argentinos. E assim foi. Quer dizer, mesmo durante o período da ditadura, o Brasil foi país de acolhimento para refugiados em trânsito. E o papel da Igreja Católica foi importante. Depois,
O livro Brasil Nunca Mais, que foi o primeiro e único documento que nós tivemos para contar desaparecidos e mortos no Brasil, foi uma ação conjunta da Igreja Católica, da Igreja Metodista e do Rabino Sobel, né, da Igreja Judaica, que se uniram para fazer o livro Brasil Nunca Mais. A gente só teve um documento oficial com a Comissão da Verdade em 2014. Vocês vejam, Brasil Nunca Mais foi um livro publicado em 1985. Eu ia dizer 4, mas fui 4 para 5. E aí nós demoramos décadas para poder ter um documento oficial para dizer quantos mortos, quantos desaparecidos. Só recentemente, 2014. Comentário aqui, mas a brilhante a tua apresentação. Eu queria retomar o ponto que o Rodrigo levantou. E você complementou o que eu queria realmente falar. Primeiro, eu acho que não pode ser excessivamente academicista essa atividade. Segundo, não pode esquecer os atores sociais mais importantes, das camadas mais necessitadas e que acolhem os refugiados. Com todo respeito à Igreja Católica, que eu respeito muito e gosto muito, e com o maior respeito à ACNUR, que eu tive contato pessoal lá no Sul, em Porto Alegre, aquele episódio que eu me relatei era da ACNUR, que trouxe esses refugiados. Nós acolhemos lá. Mas outro fator é como é que vamos dizer, a parte da sociedade, a parte da consciência humana do mundo sempre foi moldada não pela universidade, que é muito mais recente, não pelo academicismo, que é maravilhoso. Eu fui professor universitário, nada contra academicismo, eu tenho PhD também, tenho mestrado e doutorado, mas não pelo academicismo. A grande fator de transformação e de educação, de cultura, de formação de cultura, e que ele falou muito bem, não é assistencialista, porque esse assistencialismo é uma mudança de rumo do que eu vou chamar. Foram as grandes instituições religiosas mundiais. Não estou falando de seitas, não estou falando de divisões, não estou falando de grupinhos, não estou falando de teologia disso para aquilo, que são muito mais político-ideológicas do que realmente teologias. As grandes transformações da compreensão da consciência humana são as depois. E eu queria te dar um exemplo importante aqui, Juiz de Fora, que você o Rodrigo conhece melhor do que eu. O Juiz de Fora tem uma das melhores e uma das primeiros cursos de ciência da religião do Brasil. É padrão. Vem sujeito lá do Pará, no Brasil, agora tem um amigo nosso, teosofista, muito amigo nosso, virou São Barrais, mas ele é amicíssimo da gente desde Porto Alegre. Eu disse, o que você está fazendo aqui, cara? Eu tive que fazer doutorado. Ele escolheu aqui, o melhor curso, então por que você não foi na PUC de São Paulo? Não, eu quero fazer em Juiz de Fora. Então, veja, eu acho que, desculpe a franqueza, eles não ficar chocados, mas nós ideologizamos demais a religião. Politicizamos demais as coisas. Disputa de poder e confrontos demais. E nós não enxergamos grupos que realmente não são assistencialistas e que têm um poder sobre o povão muito maior. Vou dar apenas um exemplo. Eu não sou evangélico, eu sou Bahá'í, mas eu convivo com todas as religiões e os evangélicos têm um poder de penetração, de transformação de cultura nas camadas populares do Brasil. 40 a 45% da população brasileira evangélica. Isso enquanto um pouco mais de 60 a 80 anos. É um poder incrível. E nós temos um dos melhores cursos de ciência da religião.
Mas quando a gente assiste os eventos, com todo respeito ao meu querido Humberto do Uruguai, que eu adoro ele, que é o responsável, sabe, é tudo abobrinha, desculpe a abobrinha, não no sentido de coisa assim, qual é a porcentagem desse aqui? Tudo bem, isso você olha lá e vê. Mas o que esta religião está fazendo para transformar a cultura das pessoas, o acolhimento aos refugiados, o fim da xenofobia? Querido, a xenofobia só vai morrer, não quero fazer discurso político, porque eu sou candidato a nada. A xenofobia vai desaparecer quando essa consciência espiritual do ser humano for transformada. Quando a alma e o coração do ser humano for. Não pela ideologia política. As ideologias políticas levaram às guerras, levaram a desastres. Nós temos todas as ideologias falidas, seja do centro, da esquerda, da direita, do mais ou menos. Mas é por isso que eu disse que a questão do assistencialismo, que, via de regra, quem está fora da universidade enxerga a universidade muitas vezes com esse papel. É por isso que eu disse, quer dizer, não se trata de um assistencialismo, mas se trata de uma ponte entre a sociedade civil e que se faz de melhor dentro da universidade pública brasileira hoje. Né? Então, acho que a cátedra é um pouco espelho disso, que tem muito a ver com o que o senhor está falando, dessa compreensão de quem está fora da universidade de enxergar a cátedra como um braço de, não só de acolhimento, né, mas de proposição de políticas públicas que podem ser efetivamente implementadas lá fora. Não, assim, vamos ver aqui uma rodada. Vamos lá. Eu gostaria de... Se apresenta, por favor, professor Rafael. Prof. Se apresenta primeiro, por favor. Boa tarde, eu sou Rafael Gonçalves, acho que conheço a maioria dos que estão aqui. Sou venezuelano, sou refugiado, tenho a honra de trabalhar com a cátedra na Ciência Vila de Melo. Faço parte de um programa que se chama, que foi de fato o coordenador, o prof. Rodrigo, que é o Universo dos Refugiados, que foi aprovado pela CAPES, programa que se chama Solidariedade Acadêmica, já tem 2 anos, foi felizmente prorrogado para 3, então vamos estar trabalhando também no próximo ano. E para mim, o ponto de conversa que eu queria destacar era um eixo que você destaca na sua fala, que para mim é importante, que é a escola e a educação. E não qualquer escola, em particular a escola pública. E isso por várias razões. Primeiro, que quando a gente olha os dados de Global Trends 2024, 2025, 40% da população deslocada forçada no mundo são crianças ou adolescentes. Nós temos a convenção de pensar no refugiado como um adulto desafiando fronteiras. Mas a realidade é que são crianças e adolescentes, olhando as próprias estatísticas, os próprios números, quem estão sendo diaspóricos, quem estão sendo forçados a cruzar, infelizmente, por muitas motivações, por vários tipos de violência, as fronteiras dos países. Então, número 1, perfil das crianças e dos adolescentes nesse processo de deslocamentos. E quem acolhe essas crianças e esses adolescentes, fundamentalmente, como instituição social? As escolas. Estamos falando de perfil migratório, por exemplo, que quando a gente olha o caso dos venezuelanos aqui do Brasil e dos colombianos aqui do Brasil, um perfil migratório familiar. Então, são crianças que estão sendo deslocadas na lógica de um contexto de imigração, que é de imigração familiar. Quem acolhe, qual é uma dessas primeiras portas, não apenas para a escola, senão também, não apenas para as crianças, mas também para a família migrante e refugiada? A escola. Então, para mim é fundamental isso que você destacou, desse diálogo permanente com as escolas, com os professores, entender que a cátedra Sérgio Vieira de Mello realmente tem que ter esse vínculo com o resto da sociedade, de fato, o modelo das cátedras, inclui a toda a sociedade, mas em particular esse enfoque de privilegiar a interlocução com as escolas é fundamental. Agora, eu fiquei pensando, ainda que eu me conheço, sou muito forte aqui no Brasil, acho que tem a ver com elementos que vão além da escola e além da cátedra. E pensei no caso colombiano, por exemplo, que uma parte importante das crianças venezuelanas na Colômbia estão fora da escola, que não acontece no Brasil. Porque as crianças venezuelanas estão na escola no Brasil e não estão em Colômbia. Porque o Brasil tem uma flexibilização de regularização do migrante venezuelano
que migrante venezolano que entra, migrante que se regulariza. Colombiano, venezolano que entra a Colômbia, não necessariamente se regulariza. Então, eu queria lhe perguntar um pouco mais nessa leitura internacional sul-americana da cátedra Sérgio Vieira de Mello, como impacta isso em outros países, como, por exemplo, a Colômbia, como, por exemplo, o Peru. Eu entendo que a cátedra tem uma pegada, um projeto de internacionalização, por isso não apenas está agora no Brasil. Você fez uma descrição que para mim chamou muito a atenção e que acho certa. O mundo cada vez tem mais deslocado forçado, mas tem cada vez menos financiamento. Mas tem cada vez mais a presença da cátedra. Eu não sei se a cátedra tem a força de ocupar esses espaços que vão deixando o desfinanciamento a nível internacional. Mas fiquei pensando nessa possibilidade de dialogar numa perspectiva sul-americana com países como Colômbia, países como Peru, que tem uma forte presença e um componente de imigrantes nos tempos recentes, para que essas experiências, essas boas práticas, essas boas experiências que estão acontecendo no Brasil, possam tributar para esses desafios que estão se vivendo em países como Colômbia, pensei foi em Colômbia e em Peru. A cátedra, como você que tem uma leitura muito mais integral, nacional, internacional da cátedra, esses movimentos são viáveis, esses movimentos podem estar acontecendo ou estamos viajando. Vamos continuar pensando apenas no Brasil. Muito bem. Ótimo, Rafael. Muito bom. Bom, a sua pergunta me fez lembrar o seguinte. Em 2018, a raiz da crise de 2008, foi completado 10 anos, né, da crise econômica de 2008, começou lá nos Estados Unidos, aí terminou na Europa e tal, chegou aqui depois, e houve essa diminuição gradativa de recursos, levou a Acnur a uma estratégia de buscar outros atores. Então, as universidades são um ator. O outro ator importante é o setor privado. O setor privado. As empresas, historicamente, têm ficado alheias à tragédia humanitária, né? E agora, aos poucos, estão começando a incorporar o tema na sua agenda de contratação, na sua agenda de diversidade interna, né? Então, isso também ajuda, digamos, a capilarizar a assistência humanitária nesse cenário assim, bem difícil. Agora, as cátedras ainda, eu acho que ainda não há um planejamento estratégico para essa atuação como você está dizendo. Eu acho que, primeiro, aí no meu entendimento, a gente precisa também, aí vou citar o Sérgio Vieira de Mello, que é uma frase que eu gosto dele, que quando perguntava para ele, Sérgio, você é um idealista? Ele dizia, eu sou um idealista pragmático. Essa era a frase dele, né? Então, eu acho que nesse campo humanitário, eu preciso ser idealista pragmático no seguinte sentido. Vamos fazer um planejamento estratégico das cátedras? Eu estou de acordo. Agora, eu defendo que a gente precisa fazer isso primeiro na América Latina. A gente precisa primeiro olhar para a América Latina, que é o nosso entorno. A cátedra já está indo para a África, está indo para outros países, mas a gente precisa ver como que a gente faz isso na América Latina. Tá? Quando você cita o problema de crianças fora da escola na Colômbia, agora a gente acabou de ter uma reforma do governo de Milei na Argentina, altamente regressiva dos direitos humanos, altamente excludente das pessoas migrantes, né? E a Argentina, historicamente, sempre um modelo de boas leis, inclusive no nível local. A gente está tendo uma onda regressiva de limitação da mobilidade dessas pessoas, de redução de direitos. Quer dizer, a cátedra teria um papel aí para tentar ser um elemento, um instrumento de convencimento da sociedade. Tá? E como que a gente pode fazer isso? Aí são parcerias, por exemplo, com os meios de comunicação. Os meios de comunicação, muitas vezes, eles ajudam a reproduzir as desigualdades. E a gente precisa tentar que eles ajudem a combater as desigualdades. Né? Então, por exemplo, xenofobia. Muitas vezes isso é replicado pelos meios de comunicação. Né? Houve já... o Brasil teve algumas ondas, né, de imigração, a onda das pessoas do Haiti, né, que foi no período depois do terremoto de 2010, né, muitas pessoas do Haiti. Essas pessoas vinham pelo Acre, aí vinham para São Paulo, ficaram um tempo no Brasil, que tinha um período assim, de bonança econômica, então muitas pessoas trabalharam no Brasil.
Aí quando veio a crise econômica do Brasil, foram para o Chile, foram para a Argentina, e depois foram para os Estados Unidos. Depois vieram os sírios, com a Primavera Árabe. Os sírios tiveram outro tipo de acomodação, de integração, porque já tinha comunidade síria aqui. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, São Bernardo tem uma das maiores mesquitas do Brasil. E isso muito antes da Primavera Árabe. Então, quando chegaram os sírios, tanto os sírios ortodoxos quanto os sírios islâmicos, eles tiveram comunidade acolhida. Tá? Hoje, eu imagino, né, que pessoas da Venezuela, quando começaram a chegar, 2015, 2016, tinham poucos pessoas da Venezuela no Brasil. Hoje, se chegar alguém da Venezuela, são quantos? 600 mil venezuelanos, né? Migrantes forçados, migrantes mistos, enfim, a gente tem aí, mas é uma quantidade grande de população venezuelana. Né? O Brasil é uma terra de refugiados. Não, a gente tem uma capacidade de acolher. Tirando os portugueses que acharam que estavam na Índia, todos os outros são imigrantes. Vamos ver quem são os italianos. A gente fala dos italianos e eles dizem assim, não, era horrível, veio Matarazzo lá em São Paulo. Não. Meu amigo, a gente estava morrendo de fome no sul da Itália. Falei isso para o italiano, o cara quase me bateu. Mas a verdade é essa. Os alemães que vieram ao Brasil, eu trabalhei no interior do Rio Grande do Sul, o colono alemão é miserável, inculto, é o pior alemão que existe. Desculpe, não tem pior. Mas é o cara mais miserável que você imagina. Como é que se chama isso? Refugiado. Vieram aqui com os sírios. Os sírios libaneses que hoje tem o melhor hospital do Brasil. Está passando um país formado à luz dos refugiados, né? O Brasil é uma terra de imigrantes. Essa é a vocação do Brasil. Mais uma vez, parabenizo o trabalho de vocês. Enquanto a questão de imprensa é só uma comunicação, eu acho que é uma falha aqui não é crítica, é apenas uma falha, que o contato com a mídia de vocês é muito claro. Eu nem sabia que existia essa cara. E olha que eu trabalhei com a Cruz, tenho um filho que trabalha na ONU, que olha, é uma vergonha para mim, tenho um filho que é alto funcionário das Nações Unidas. E eu nunca tinha ouvido falar dessa cátedra aqui em Juiz de Fora. Se não tivesse esse filho, eu nem trazido a força aí de lá. Então, eu acho que está faltando a incutir penetração na base da sociedade e na vida. Esse é um grande desafio, né? Esse é um grande desafio que a gente enfrenta. Sair um pouco do catedral aqui da universidade, que é maravilhoso, eu sou fã da universidade, mas sair um pouco para as escolas, para coisas, para grupos, para a porta de igreja desses evangélicos e tudo, e não pensar só em entidades assistencialistas, já que a cátedra não mexe. O senhor sabe que é exatamente isso que é o papel da cátedra. A gente tem um grande guarda-chuva de projetos que envolvem exatamente isso que o senhor está falando. Isso não é justamente ficar encastelados para dentro da universidade, mas estar na escola, conversar com os outros interlocutores, ter assessoria psicológica do direito, de outras naturezas que são próprias da universidade, mas que vão além do que se faz dentro da universidade. Então, não há dúvida de que é um grande desafio para a gente romper as bolhas da interlocução, romper as bolhas da comunicação, porque realmente isso é muito complicado. Quando a comunicação é feita, muitas vezes é feita erroneamente, de maneira preconceituosa e, assim, e reproduzindo estereótipos do refugiado como aquele que é o coitado que vem para inchar a cidade. Muitas vezes a gente está ouvindo, né, nos programas de televisão, nas reportagens, uma adequação uma abordagem muito inadequada com relação ao que efetivamente é o peso que o refugiado tem para uma cidade, para uma universidade. Então, não só por conta da necessidade dessa pluralidade cultural, linguística, de vida, né, mas a gente vê que, sem dúvida nenhuma, a universidade tem buscado, no caso das cátedras, romper essas bolhas, que são bolhas muito difíceis de serem.
Isso que o senhor falou, o Moisés, por favor, fala, Moisés. Moise, obrigado pela palavra. Você acredita que falou? Sim, obrigado. Eu sou Moise, então quero congratular exatamente a narrativa, o discurso do professor Gilberto, que foi muito elucidativo para a minha ótica, porque trouxe conceitos ligados mesmo ao universo do refúgio. Foi muito importante para mim, porque realmente são poucos que percebem o universo do refúgio, do refugiado. E sou professor, visitante aqui na universidade, vinculado à Cátedra Sérgio Vieira de Mello pelo seu projeto, o acolhimento como soft power. Então, fui pescado pela cátedra, exatamente pela cátedra de África, especificamente em Moçambique, onde eu me encontrava, cá no Brasil. Era a cátedra que fez esse esforço. Não foi fácil no início, precisou até bons ofícios da cátedra para a embaixada do Brasil em Moçambique, porque foi difícil. Eu me lembro como é que o professor Rodrigo sofreu mesmo, com bons ofícios, até convencer a embaixada do Brasil em Moçambique, porque realmente também me parecia que percebia pouco sobre o que a cátedra Sérgio Vieira de Mello, e como é que eu podia ser em Moçambique, como professor visitante aqui, com o estatuto do médico de refugiado. Então não foi fácil. Eu me lembro que o professor Rodrigo sofreu acima de 4 meses, se não me engano, na luta só para eu conseguir visto, chamado VITEM, visto de um professor visitante com o estatuto de médico de refugiado. Então foi uma saga forte. Então, para dizer que eu percebo a pujança diplomática da cátedra. Claro, o professor Rodrigo sublinhou bem que a cátedra não é uma entidade de natureza assistencialista, não, mas sempre eu percebo o punho diplomático da cátedra Sérgio Vieira de Mello. Então, sendo assim, a minha pergunta é: será que não existe, não se pode existir alguns mecanismos ou uma certa política de modo que a cátedra Sérgio Vieira de Mello esteja instalada em vários outros países, como por exemplo na África? Por que eu digo isso? Porque, bom, segundo a minha experiência, porque trabalho também com a migração, a minha pesquisa está na área da migração, e eu ter também esta experiência no domínio migratório, eu percebi que alguns países têm dificuldade de integrar os refugiados nos seus sistemas nacionais de educação, apesar de existir vários tratados que falam de tratamento igual entre o refugiado e o nacional, mas vários países têm dificuldade ainda de integrar naquela prática. Então, integrar os refugiados e migrantes no seu sistema nacional de educação. Falo do país como Quênia, a Quênia é um bom exemplo na África. Falo do país como Tanzânia, que tem dificuldade mesmo de integrar migrantes e refugiados no seu sistema nacional de educação. Então, e essa dificuldade tem feito com que os refugiados que se encontram nos campos do refúgio, desculpe esta redundância, porque aqui no Brasil, refugiados não ficam no campo de concentração de refugiados, mas conheço vários outros países, eu já visitei, sim, onde os refugiados ficam confinados nos campos de refugiados, e em algum momento, por ter dificuldade de ser integrado no sistema nacional dos países acolhedores, então isso leva a que eles criam o que se chama escolas paralelas, escolas especificamente que estão no campo de refugiados, por causa desta dificuldade da sua integração no sistema nacional daquele país que os acolheu. Por que você acha que isso acontece na África? Não só na África, mas outros países. Não, especificamente da África que eu sei. Será que não é na disputa tribal que até hoje existe na África? Não é isso. Não, então diz o que é. Eu estou curioso para saber. Eu vou lhe explicar muito bem, porque não são todos os países africanos que têm essa dificuldade de integração de refugiados no seu sistema nacional de imigração. Mas existe refugiado interno da África, não? Não? De um país e outro, existem refugiados. Sim, existem refugiados. E eles não se integram.
integram-se em alguns países. Então, ele fala exemplo Moçambique. Moçambique é o exemplo da África, que tem língua portuguesa. Sim, Moçambique é um país lusófono. Eu sou francófono, português aprendi em Moçambique. Minhas crianças... Qual é a relação de vocês com Portugal, que é lusófono? Digam, Portugal reconhece essa integração. Integração de o quê? Da comunidade lusófona, em termos de refugiados. Estou falando, aqui nós vamos falar só sobre... Eu quero aprender. Não, eu vou lhe explicar. Não é Portugal que vai definir um país soberano sobre a integração deste ou aquele sem sistema nacional de educação, não. Portugal já foi metrópole, Portugal já não é um país colonizador de Moçambique, já foi, mas já não é. Significa Moçambique e os países lusófonos da África são soberanos como o próprio Portugal, são países soberanos como Portugal. Significa já não tem um país que tem mais superioridade ou supremacia sobre o outro. Tem a língua em comum. 6 países Como um fator de unificação. Sim, são 6 países africanos: Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde. São 6 países que falam a língua portuguesa, falam a país de São Tomé e Príncipe. Mas qual seria a sua moeda? A minha pergunta é: ele me interrompeu um pouco. Eu entendi, ele quis. Se calhar Eu quiser aprender um pouco. ele teve uma percepção em termos de integração de refugiados no sistema nacional de educação. Se calhar ele tenha pensado que isso só acontece na África. Não, acontece em vários outros países. Vou lhe dar o exemplo da Bélgica. A Bélgica tem dificuldade de integrar refugiados no seu sistema nacional de educação. A Bélgica tem esse problema. Mas quando você chega num país, por exemplo, porém, da Inglaterra, por exemplo, com facilidade, Espanha, por exemplo, com facilidade, tá? Isso acontece em vários outros países do mundo, não só na África, porque a África também tem países exemplares, como Uganda, por exemplo, Uganda, Quênia, como falei, Moçambique, como falei, o próprio novo país, República Democrática do Congo, já recebeu vários refugiados que vieram do Ruanda, de Burundi, e foram integrados no Sistema Nacional de Educação congolês. Então, para dizer que o problema ou a problemática de integração de refugiados no Sistema Nacional de Educação varia de um país para o outro, apesar de existir tratados internacionais que estipulam que o país acolhedor deve fazer o mesmo tratamento entre o refugiado e o nacional. Então, a minha pergunta, voltando para a minha pergunta, eu queria saber, não existe uma política, um mecanismo que se pode fazer, como é que se entende a força diplomática da cátedra e pela sua explanação, realmente, percebo a cátedra como um elo de ligação entre o aluno e as escolas, para dizer assim. Então, não existe uma política, um mecanismo de modo que a cátedra esteja também nos outros países para tentar ajudar, né, nessa perspectiva, de modo que haja essa consideração assim que existe em alguns países onde a cátedra está desempenhando um bom papel. Como eu disse aqui, se eu estou aqui no Brasil, a cátedra desempenhou um bom papel, pescado já para cá como professor visitante. Então, se a cátedra existir nos outros países, eu acredito que poderá também desempenhar um outro papel para facilitar alguns aspectos. Isso poderá, em algum momento, ajudar, de modo que não haja, como eu falei, a criação de escolas paralelas nos campos de refugiados, para os países que conhecem essa situação do campo de refugiados. Eu vou começar com a pergunta do Léo e aí a gente fecha um bloco de resposta, tá? Léo, por favor, e a gente vai tentar organizar de maneira mais sucinta as perguntas, para que a gente possa ter mais gente perguntando, tá? Mestrando de História pela professora Rodrigues, elaborando um pouco o que o Moisés falou aqui, e tabulando outras duas perguntas bem diretas. No que o Moisés falou, ele está modelando: é possível a cátedra como um elemento de inserção internacional? Primeira pergunta. A segunda: é possível aderir à proposta da cátedra como dos ODS,
apesar dos ODS originariamente serem pensados pelos países do norte, desenvolvidos, e excluírem elementos tão importantes como, por exemplo, igualdade racial, que não está diretamente, explicitamente claro, nos 17 ODS conhecidos, não é? Então, nesse sentido, é possível transformar a proposta da Carta com algum elemento que possa aderir ao ODS. A terceira questão que me ocorreu enquanto o professor Gilberto estava falando é essa questão desse mundo que nós, que temos menos de 40 anos, só conhecemos como unipolar, com a hegemonia americana. Aqueles que têm mais de 40 anos conheceram o mundo bipolar, aí eu estou falando da Guerra Fria, né? E agora a gente está retornando a um mundo que só quem tem mais de 100 anos conheceu, que é o mundo multipolar, não é? E nesse sentido, uma realidade multipolar é a nossa dificuldade, inclusive teórica, né? De algum know-how, embora propostas de acolhimento da CAPES seja evidentemente nascida muito depois dessa realidade, mas que se choca com ela. Então, de alguma forma, não tem também uma explicação das dificuldades por uma realidade completamente nova que a gente não conheceu, nós contemporâneos não conhecemos? Boas perguntas. Eu acho que tem uma pergunta aí que o Luiz faz que tem uma relação com a que você fez, sobre o papel da cátedra. Né? Então, não vamos esquecer que o papel principal da cátedra, especialmente assim, em outros países, é facilitar o acesso das pessoas ao ensino superior, que não está garantido. O que o Rafael disse, Colômbia, há crianças fora da escola. É uma situação anômala, essa da Colômbia. Por quê? Porque a Colômbia está vivendo um processo interno também de muita disputa narrativa em relação ao fluxo venezuelano. Né? São mais de 1 milhão, né, de 1.800.000. 1.800.000, quase 2 milhões de venezuelanos na Colômbia. E a Colômbia também. 2.700.000. 300. Bem, mas nas relações internacionais a gente sempre tem que ver também a linha do tempo, porque a Venezuela recebeu muitos colombianos, muitos, durante o período do conflito, né? Então, isso também é parte do convencimento da opinião pública que precisa acolher essas pessoas, porque também, em termos de outros, houve acolhimento. Mas o caso que eu quero dizer é que essa situação de criança fora da escola que está ocorrendo é uma situação muito anômala, ou seja, não é uma coisa que a gente vê acontecendo em muitos países, né? Salvo se tiver nos campos de refugiados, porque aí realmente está sem escola. Agora, o papel da cátedra, eu vejo que na sua internacionalização, ela pode, no primeiro momento, e acho que a gente precisa também ter uma certa modéstia, né, de atribuir à cátedra o que ela pode fazer. O primeiro momento é garantir pessoas que estão fora da universidade, porque não podem pagar, ou porque não tem vagas suficientes para elas serem acolhidas em outros países. Né? Tem vários países da América Latina, para pegar a América do Sul, hoje tem muitas universidades privadas, por exemplo, né, que cobram muito caro. Então as pessoas não têm como estudar ali. E mais do que isso, como eu disse, não é só isentar a pessoa da mensalidade, é dar um apoio financeiro para ela poder viver, estudar. Uma pessoa não consegue estudar se não tivesse tranquilidade econômica, né? Tem várias contas para pagar, não vai conseguir estudar direito. Então, isso tudo, a cátedra pode sensibilizar. Eu acho que a palavra importante é essa. A cátedra vai sensibilizar as autoridades do Ministério da Educação, do Ministério de Direitos Humanos, né? As autoridades locais, né? Os estados, as prefeituras, também a dar facilidades, a dar benefício de tudo. Agora, pensar que a cátedra pode ir além disso, eu acho que a gente precisaria olhar mais para frente. Eu acho que não podemos exigir dela algo que ela não pode fazer nesse momento. Quanto aos ODS, aí é uma coisa que vai depender muito de cada cátedra, porque nós normalmente nas universidades, eu imagino que vocês tenham alguma comissão de ODS aqui na Federal de Fora. É o caso de conversar internamente para, né, colocar, pelo menos
na nossa plataforma, quando a gente monta o projeto, a gente já indica os ODS que estão envolvidos, né? Geralmente, cátedra tem a ver com ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes, com ODS 11, cidades inclusivas, com ODS da desigualdade, ODS de gênero, igualdade de gênero. Você tem alguns ODS, né, que vão ter uma maior relevância. E algumas ações da cátedra podem estar direcionadas ao ODS. Isso é uma coisa interessante a se pensar. Né? E aí, quando você tem um planejamento das ações da cátedra, e depois no relatório, que você pode fazer um relatório também, para dizer, olha, fizemos essas atividades aqui, você pode dizer, olha, isso aqui tem a ver com o ODS tal, tem a ver com o ODS X, mas é sugerido que se faça. Né? Nesse nosso famigerado relatório é orientado para que a gente faça dessa forma. E quanto à terceira pergunta, é a pergunta de clichê, como a gente diz, de $1 milhão. Como que nós que estamos em relações internacionais, nós estamos agora em plena ebulição. Como vai ser? Né? Como vai ser? Por exemplo, a questão da taxação do Trump, taxação generalizada, no mundo inteiro. Né? Isso afetou todos os países. Tá? Bem ou mal. O exemplo da manhã foi muito eloquente hoje de manhã, né? Claro. Então, é uma situação em que a gente tem um cenário de grande insegurança sobre o que nós vamos ter. A ONU está completando 80 anos numa situação de absoluta insegurança. Né? Não sabe quais são os órgãos que vão ser mantidos, se vai continuar o mesmo sistema, se vai alterar. Uma crise de representatividade muito grande, né? desses organismos multilaterais, né? Do qual a ONU é o maior dos exemplos. Exato, o multilateralismo está criando de legitimidade. Apesar de a gente estar agora vivendo uma situação multipolar, o multilateralismo, que é uma característica também que se coaduna muito com o multipolarismo, né? Não tem uma correlação agora, nesse momento, harmônica. Né? Por quê? Você leva um assunto para o Conselho de Segurança, você nunca vai ter agora concordância. Nunca vai ter. Sempre vai ter oposição. Nós temos uma sugestão, né, que eu mesmo mencionei que sair, mas eu vim atraindo pelo título, que era realmente os grandes. O título foi bom. Os desafios foi ótimo e eu aprendi sobre a cátedra. Que bom. Eu gostaria que, em vez da gente pensar cada um no band-aid, o que cada um sugere para esses sistemas de caos que se está dando em todos os aspectos? Polarização, de guerra, de disputas territoriais, tudo. O que cada um sugere como solução? Porque a doença, desculpe, eu sou médico, não adianta a pessoa dizer, olha, o diagnóstico é que você está com câncer. Mas eu quero saber como é que eu vou me tratar. Então, tudo bem, o diagnóstico vocês deram maravilhosamente tanto. E o diagnóstico a gente já sabe, é só ligar a televisão que já está, o diagnóstico do problema já está aparecendo. Como é que cada um, numa frase, imagina que seria agora o remédio, uma solução? Não o remédio mágico, não milagroso. Eu sei que ele vai dizer que milagre não é a nossa especialidade, mas eu acho que existe conceitos que podem ser mudados. E se você me permitir, eu gostaria de começar. Eu vou pedir para o senhor seja bastante sucinto. Uma frase. Uma rodada, então. Uma frase. Eu só interrompo por dois. Eu acho que a doença da humanidade se chama fronteiras nacionais. Isso é uma besteira, uma asneira, uma estupidez que a humanidade criou à base de guerras e riscou. Isso aqui é Brasil, isso aqui é Uruguai, isso é Ucrânia, isso é Gaza, isso é etc. Tal, etc. Aonde que está escrito?
Quem que inventou isso? Qual consciência humana aceitou isso? Como é que pode continentes inteiros não se entenderem só por causa de um risco que aqui é Etiópia, aqui é Zâmbia, aqui é Moçambique. Não quero mijar no pé dos dois, mais no carro dele, mas onde é que tem escrito essa besteira? Vamos começar, a cátedra faz um levantamento, eu acho que tem que ter uma assessoria de imprensa atuante, tem que dizer, olha, nós queremos discutir quem que inventou essa ficção de fronteiras nacionais. Cada um diz o seu. É um elemento, né? No caso da África, quem inventou foram os europeus. Né? Na Conferência de Berlim, Nós sempre dividiram nós somos essa superiosos, mas tudo bem. Mas eu acho muito interessante o que você tem levantado. A gente está com adiantado na nossa hora. Eu vou fazer mais uma rodada, tá, de perguntas, de 3 perguntas, para que a gente possa finalizar por conta do adiantado da hora. Nós temos alguma questão para você colocar? Eu vou fazer uma pergunta que você falou, Gilberto. Eu acho o seguinte: já que a gente está exportando como soft power essa cátedra, o que você acha que o Brasil tem que ganhar em troca desses países ricos que estão levando para si louros, como levam os louros, por exemplo, dos grafismos indígenas sem pagar royalty, como levam os louros sem, né, uma série de outras percepções de apropriação indébita, né? Eu acho que é uma coisa excelente levar a cátedra para o mundo todo, porque é fundamentalmente um projeto humanitário. O que a gente ganha em troca disso? É uma pergunta que nós estamos nos fazendo agora, porque nós estamos sempre acostumados, ou pelo menos a minha geração, acredito que muitas de vocês já tiveram essa sensação, a gente olhar para o norte, que nós chamamos de norte global, os países desenvolvidos, para dizer, olha, tem essas políticas aqui, tudo, né? Que vocês podem, aí pode ter difusão, pode ser transferência, tem várias formas de você adotar políticas públicas que foram bem-sucedidas. Bom, só que quantos países desenvolvidos nós temos no mundo? Oficialmente, são os países membros da OCDE, cerca de 26 países. Quantos países nós temos na ONU? 193. 194 se a gente considerar a Palestina em breve. Então, há muitos países em desenvolvimento que também têm boas práticas, que têm uma construção de políticas públicas muito boas, muito exitosas. Só que nós fizemos isso, em grande medida, com menos recursos, a duras penas, né? E normalmente quando a gente recebe políticas públicas do Norte, ou a gente tem que pagar royalties, ou depois vem outro tipo de fatura, que tem a ver com a fatura da soberania, restrições. O que está acontecendo com a cátedra hoje? Ela está sendo difundida para o mundo inteiro com base no Pacto Global de 2018, que diz que a educação é um fator fundamental para a integração local das pessoas refugiadas. E no capítulo de Educação Superior, diz que as universidades têm um papel importante a cumprir, etc. E a cátedra não é mencionada expressamente no Pacto Global, mas ela é interpretada como um elemento-chave. Só que o que está acontecendo? A cátedra foi criada em 2003 no Brasil, então nós temos já mais de 20 anos de experiência de cátedra, que está sendo transferida para países desenvolvidos gratuitamente. Nós não estamos recebendo nada. Eu, pessoalmente, sou um crítico disso. Já me manifestei com relação às pessoas que estão a cargo disso, né, dessa transferência. Já participei de algumas reuniões, mas eu creio que os países desenvolvidos deveriam dar alguma troca, inclusive pecuniária, por isso, né? Mas não é assim que está se desenvolvendo agora, né?